Nem sei se devo contar isso aqui, mas preciso tirar esse peso do peito. Sabe aquele tipo de coisa que acontece e ninguém acredita na gente? Pois é, foi mais ou menos assim. Tava voltando para casa depois de uma noitada com meus amigos lá no bar, um lugar que todo mundo conhece aqui na cidade. Era uma noite de verão, daquelas bem quentes que a gente sua só de ficar parado. Tinha tomado umas cervejas, mas não estava bêbado não, estava só alegre mesmo. Aí resolvi pegar aquele atalho que todo mundo conhece aqui, sabe? Aquele que passa por uma encruzilhada antiga. Todo mundo fala que ali é um lugar pesado, que já aconteceu cada coisa estranha. Mas a gente nunca acredita muito nessas histórias, né? De repente, escutei um negócio que gelou minha espinha. Era um grito, mas não um grito qualquer não. Era um grito de mulher, daqueles que a gente sente que tem alguma coisa errada. No começo achei que estava longe. Aí fiquei parado, tentando entender de onde vinha aquele som. Meu coração começou a bater mais forte, sabe? E aquele calor todo que estava fazendo sumiu assim, do nada. Comecei a sentir um frio estranho, daqueles que parece que está entrando até nos ossos da gente. O pior é que quanto mais eu ficava ali parado, mais alto ficava aquele grito, como se tivesse alguma coisa embaixo da terra. Aí, quando eu percebi que o grito estava ficando cada vez mais alto, comecei a me aproximar daquela cruz de ferro velha que tem bem no meio da encruzilhada. Era uma loucura fazer isso, eu sei, mas parecia que tinha alguma coisa me puxando para lá, sabe? Nessa hora, meu corpo todo tremia, minhas pernas pareciam que iam fraquejar a qualquer momento. O ar tinha ficado tão pesado que até para respirar estava difícil. E aquele frio, meu Deus, aquele frio não era normal, não. Era como se tivesse entrado numa câmara frigorífica no meio daquela noite quente de verão. Quando cheguei perto da cruz, foi que aconteceu. Nem sei direito como explicar o que vi, mas vou tentar. Do nada, apareceu na minha frente uma mulher. Mas não era uma mulher normal, não. Era uma coisa pálida, quase transparente, com uns olhos vermelhos que pareciam brasa. Em volta dela tinha uma espécie de fumaça escura, tipo uma névoa, sabe? Na hora que vi aquilo, meu sangue gelou. Nunca tinha sentido tanto medo na minha vida. As pessoas falam que quando a gente vê uma coisa dessas, tem que rezar, fazer o sinal da cruz, sei lá. Mas naquela hora eu não consegui fazer nada disso não. A única coisa que consegui foi correr. Correr como nunca tinha corrido antes. Cheguei em casa naquele dia quase sem fôlego, tremendo que nem vara verde. Minha mãe, que ainda estava acordada assistindo novela, perguntou o que tinha acontecido. Mas eu não consegui falar nada, só passei direto para o quarto. Aí depois, quando contei para minha família o que tinha acontecido, todo mundo falou que eu estava bêbado, que tinha inventado aquela história toda. Até hoje eles não acreditam em mim. Ficam falando que eu devo ter bebido demais naquela noite. Mas eu sei muito bem o que eu vi. Tá certo que eu tinha tomado umas cervejas, mas não estava daquele jeito, não. E outra coisa, depois daquele dia nunca mais passei por aquela encruzilhada de noite, nem que seja para encurtar caminho. Sabe o que é mais estranho? No outro dia, fiquei sabendo que não fui o primeiro a ver uma coisa dessas ali naquela encruzilhada. Um senhor que mora aqui perto, o seu M, me contou que anos atrás uma mulher morreu bem naquele lugar, num acidente de carro. E vez ou outra alguém fala que escuta gritos por ali, principalmente em noite de lua cheia. Mas antes eu nem ligava para essas histórias, achava que era só conversa do povo. Agora eu não duvido de mais nada. Tem coisa nesse mundo que a gente não consegue explicar, não. Depois daquele dia, comecei a prestar mais atenção nas histórias que o pessoal mais antigo conta por aqui. Tem tanta coisa que a gente não dá valor, né? Os mais velhos sempre falavam que aquela encruzilhada era lugar amaldiçoado, que não era bom passar por ali depois que escurecia. Mas a gente sempre acha que é só história para assustar mesmo, que é coisa da cabeça deles. Aí quando acontece com a gente, a ficha cai. Agora, toda vez que alguém fala que vai pegar aquele atalho de noite,
Eu aviso. Não que as pessoas acreditem em mim, mas pelo menos tento evitar que outros passem pelo mesmo susto que eu passei. E mesmo que falem que é por causa da bebida, eu sei muito bem que estava consciente naquela noite. E assim, tem uma coisa que eu ainda não falei. Depois daquele dia, comecei a sonhar com aquela mulher. Não é todo dia não, mas de vez em quando ela aparece nos meus sonhos, sempre do mesmo jeito que vi naquela noite. Só que nos sonhos, ela tenta falar alguma coisa comigo, mas eu nunca consigo entender o que é. Acordo sempre assustado, com aquele mesmo frio estranho. Já tentei até procurar saber mais sobre a história daquela mulher que morreu ali, mas ninguém sabe me dizer direito como foi. Parece que o povo tem medo até de falar sobre isso. O seu M é o único que ainda comenta alguma coisa, mas mesmo assim ele fala baixinho, como se tivesse medo de alguém escutar. É engraçado como a vida da gente muda depois de uma experiência dessas, né? Antes eu era daqueles que não acreditava nessas coisas de assombração, achava que era tudo história que o povo inventava. Agora não dá mais para duvidar. Tem noite que eu acordo assustado, lembrando daqueles olhos vermelhos me encarando. E o mais estranho é que toda vez que eu passo perto daquela região, mesmo que seja de dia, sinto aquele mesmo frio estranho. Não é um frio normal, não. É como se alguma coisa tivesse sugando todo o calor do lugar. Os cachorros da rua também ficam diferentes quando passam por ali. Começam a latir sem motivo, ficam agitados. Alguns até se recusam a passar perto da cruz. Outro dia, conversando com meu tio, ele me contou uma coisa que me deixou mais intrigado ainda. Parece que antes de construírem aquela estrada, aquele lugar era um antigo cemitério. Disseram que na época que foram fazer a obra, aconteceram várias coisas estranhas. Teve operário que pediu as contas, outros ficaram doentes do nada. E desde então, volta e meia, aparece alguém com uma história parecida com a minha. Mas a maioria das pessoas prefere ficar quieta, com medo que os outros pensem que é coisa da cabeça delas, igual pensaram da minha. Vai ver, é por isso que tem tanta história por aí que ninguém conta, né? Bom, deixa eu contar uma coisa que aconteceu comigo e até hoje não consigo entender direito. Ai, só de lembrar já me dá um arrepio. Sabe quando a gente sente que tem alguma coisa errada, mas mesmo assim continua indo? Então, foi mais ou menos assim. Era uma noite de sábado e eu estava voltando da casa da minha tia Maria, lá em Brejal. Todo mundo sabe que aquele pedaço é meio esquisito, ainda mais de noite, mas eu já tinha passado por ali tantas vezes que nem me importava mais. A festa tinha sido boa, a gente comeu aquela feijoada que só minha tia sabe fazer. Todo mundo estava alegre, mas já era quase meia-noite quando resolvi ir embora. Meu marido não tinha ido comigo porque estava meio gripado e eu acabei ficando mais do que devia. Naquela hora, pensei que seria melhor pegar o atalho pela estrada velha, essa que passa pela encruzilhada, porque ia economizar uns 20 minutos de caminhada. Nossa, agora que estou contando isso, lembro como se fosse hoje. A lua estava bem fininha no céu. Quase não dava para ver direito o caminho. E olha que eu não sou de ter medo dessas coisas não, viu? Mas naquela noite tinha um clima diferente no ar, sabe? Aquele vento frio que vai entrando até os ossos, mesmo sendo verão. E não tinha ninguém na rua, nem cachorro, nem carro, nada. Só o barulho dos grilos e vez ou outra uma coruja. Eu ia andando e pensando nas histórias que minha avó contava sobre aquela encruzilhada. Todo mundo de Brejal conhece. Ela sempre dizia que ali era lugar de assombração, que não era bom passar depois das 10. Mas aí eu pensei, que bobagem, isso é coisa de antigamente. E continuei andando, tentando não pensar muito nisso. Foi aí que eu comecei a ver uma luzinha fraca lá na frente, piscando meio devagarzinho, que nem vela mesmo. No começo pensei que podia ser alguém precisando de ajuda, ou até mesmo alguma pessoa fazendo oração, porque muita gente ainda tem esse costume por aqui.
Mas conforme eu ia chegando mais perto, meu coração começou a bater mais forte. Sabe aquela sensação ruim? E eu não conseguia parar de andar. Era como se alguma coisa me puxasse para lá. Aí quando cheguei mais pertinho, vi que era tipo um altarzinho no chão. Daqueles que o povo faz quando morre alguém na estrada. Tinha umas velas meio derretidas, umas flores murchas e uma foto antiga num porta-retrato de madeira. Nossa, e foi aí que tudo começou a ficar mais esquisito ainda. Quando eu olhei direito para a foto, senti uma pressão tão forte no peito que quase não conseguia respirar. Era uma mulher jovem, devia ter mais ou menos a minha idade, e estava com um vestido claro. Mas o mais estranho é que eu podia jurar que vi uma lágrima descendo pelo rosto dela na foto. E não era impressão não, viu? Eu pisquei várias vezes para ter certeza, até esfreguei meus olhos. Foi nessa hora que veio aquele vento gelado, mas não era um vento normal, não. Era um frio diferente que entrava até na alma da gente. E aí eu escutei, bem baixinho, como se fosse um sussurro no meu ouvido. Você não me ouviu. Nossa, só de lembrar já me arrepia toda de novo. Na mesma hora eu tentei dar uns passos para trás, mas minhas pernas estavam pesadas demais. E aquele frio, meu Deus do céu, parecia que ia congelar meus ossos. Eu sou católica, sempre carrego uma medalhinha de Nossa Senhora comigo. E naquela hora, apertei ela com tanta força que até machucou minha mão. Mas o mais assustador é que eu comecei a sentir uma tristeza muito grande. Uma angústia que não era minha, sabe? Era como se aquela mulher da foto estivesse passando todo o sofrimento dela para mim. E o vento continuava soprando, mas agora parecia que tinha um choro misturado com ele. Não era um choro alto não, era mais um lamento mesmo. Desses que a gente escuta e já sabe que tem alguma coisa muito errada. E aí, do nada, as velas que estavam quase apagadas começaram a aumentar a chama, ficaram bem altas mesmo. O mais esquisito é que o vento continuava forte, mas as chamas não apagavam de jeito nenhum. Nessa hora, eu já estava tremendo que nem vara verde, suando frio, e meu coração parecia que ia sair pela boca. Tentei rezar um Pai Nosso, mas as palavras não saíam direito da minha boca. E aquela voz continuava, agora um pouquinho mais alta. Você não me ouviu, você não me ouviu. Era uma voz de mulher, mas ao mesmo tempo não parecia uma voz normal. Era como se viesse de muito longe ou de muito tempo atrás. Nossa, e foi aí que aconteceu uma coisa que eu nunca vou esquecer na minha vida. A foto começou a mudar. É sério mesmo. A mulher que antes estava só chorando agora, parecia que queria sair do porta-retrato. E o rosto dela foi ficando diferente. Os olhos dela começaram a ficar mais escuros. E a boca dela se mexia como se ela quisesse falar alguma coisa. Eu já tinha ouvido muita história de assombração aqui em Brejal, mas nunca tinha passado por nada assim. E olha que eu não sou de inventar história não, viu? Todo mundo que me conhece sabe que eu sempre falo a verdade. Aí nessa hora eu lembrei que minha avó sempre dizia que não podia ficar olhando muito tempo para essas coisas, que era perigoso, que a gente podia acabar levando alguma coisa ruim para casa. Mas o pior ainda estava por vir. De repente, eu comecei a ouvir passos atrás de mim, passos de salto alto batendo no chão de terra da estrada. E não era só isso não. Junto com o barulho dos passos, vinha um cheiro forte de flores, mas não era um cheiro bom não, era um cheiro de flores meio murchas, que nem as que estavam ali no altar. E aquela voz não parava. Você não me ouviu, você não me ouviu. Eu queria correr, mas meu corpo todo tremia. Minhas pernas pareciam que eram de chumbo. O ar estava tão pesado que eu mal conseguia respirar. E aquela sensação de tristeza só aumentava. Era como se toda a dor daquela mulher estivesse me sufocando. Sabe o que eu fiz naquela hora? Juntei toda a força que ainda tinha e me virei para trás, bem devagar. Ai, como me arrependo. Tinha uma mulher parada ali, usando o mesmo vestido claro da foto, mas o vestido estava todo sujo de terra e meio rasgado.
O cabelo dela cobria o rosto, mas dava para ver que estava molhado, pingando no chão. E ela foi levantando a cabeça bem devagarzinho, como se cada movimento doesse muito. Meu coração batia tão forte que eu achei que ia desmaiar ali mesmo. O povo sempre fala que quando a gente passa muito medo, as pernas ficam moles que nem gelatina. E é verdade mesmo. Eu sentia meus joelhos tremendo tanto que achei que ia cair no chão a qualquer momento. Foi quando ela esticou o braço na minha direção. A mão dela estava toda machucada, com as unhas sujas de terra. E aquela voz, agora mais alta e mais clara: "Você não me ouviu quando eu pedi ajuda." Nessa hora, um cachorro começou a latir bem longe e isso pareceu quebrar aquele momento. Sabe quando você está em um pesadelo e alguma coisa te acorda? Foi mais ou menos assim. Não sei de onde tirei coragem, mas saí correndo dali o mais rápido que pude. Corri tanto que meu peito queimava, minhas pernas doíam, mas eu não conseguia parar. Só fui diminuir o passo quando já estava perto de casa, na rua iluminada. E mesmo assim, ainda sentia aquele cheiro de flores murchas me seguindo. Agora, toda vez que alguém me chama para alguma festa ou reunião que vai acabar tarde, eu invento uma desculpa para não ir. Não consigo mais passar por aquele caminho sozinha, mesmo que seja o único jeito de chegar em casa mais rápido. E tem uma coisa que eu não contei para ninguém ainda. Às vezes, quando está muito quieto de noite, eu ainda escuto aquela voz na minha cabeça dizendo: "Você não me ouviu." E sabe o que é mais assustador? Semana passada, quando estava arrumando umas coisas velhas no armário, encontrei um cheiro de flores murchas nas minhas roupas, igualzinho ao daquela noite. Acho que tem coisas que a gente nunca vai conseguir explicar. E essa é uma delas. Eu sei que tem muita gente que não vai acreditar no que eu vou contar, mas juro por tudo que é mais sagrado que aconteceu de verdade. Eu não sou de inventar história, nem de acreditar em qualquer coisa que me contam. Sempre fui aquele tipo de pessoa que precisa ver para crer, sabe? E naquela noite eu vi, e foi tão real que até hoje não consigo tirar da cabeça. Na hora que aquela mulher estava lá parada, eu até pensei em dar meia volta com o carro, mas fiquei com medo dela precisar de ajuda. Só que quando ela virou para mim, misericórdia! Os olhos dela eram 2 buracos negros, sem nada dentro, parecia que estava olhando para o vazio. Aí ela abriu a boca e falou com uma voz que parecia vir de dentro da terra: "Eu espero por você." Na mesma hora comecei a chorar sem controle, minhas pernas ficaram moles e quando pisquei os olhos, ela tinha sumido assim do nada. Naquela hora eu não pensei 2 vezes, pisei no acelerador e saí dali o mais rápido que pude. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. As lágrimas não paravam de escorrer pelo meu rosto e eu tremia tanto que mal conseguia segurar o volante direito. Fiquei repetindo o Pai Nosso sem parar, agarrado no terço que minha mãe tinha me dado. Quando olhei pelo retrovisor, graças a Deus, não tinha mais nada lá, mas aquela sensação ruim continuou comigo. Era como se algo tivesse grudado em mim, sabe? Um peso nas costas, um frio na barriga, que não passa até hoje quando lembro disso. E olha que já faz um tempinho que isso aconteceu. Daquele dia em diante, não tive mais coragem de passar por aquele lugar, nem de dia. Todo mundo lá da igreja começou a perceber que eu estava estranho, meio assustado. Aí teve uma senhora, Dona Maria, que mora ali perto da encruzilhada há mais de 40 anos. E quando ela soube do que tinha acontecido comigo, ficou branca que nem papel. Ela me contou que aquele lugar sempre teve história assim. Segundo ela, antigamente aquela região era um cemitério indígena. E dizem que aquela mulher de preto era uma índia que perdeu o filho e até hoje vaga por ali procurando por ele. Na hora que ela me falou isso, senti aquele mesmo frio na espinha de novo, porque a voz daquela aparição parecia mesmo de alguém que estava sofrendo muito, sabe? E nem adianta falar que eu estava imaginando coisas ou que era cansaço. Eu sei muito bem o que vi naquela noite.
Desde pequeno, minha mãe sempre falou que a gente não deve duvidar dessas coisas, que tem muita coisa nesse mundo que a gente não consegue explicar. Até tentei contar para algumas pessoas, mas tem gente que olha para mim com uma cara de quem não acredita, aí prefiro nem falar mais sobre isso. Mas toda vez que alguém comenta alguma coisa sobre aquela encruzilhada, ou quando escuto alguma história parecida, meu corpo inteiro fica arrepiado, como se estivesse revivendo tudo de novo. E aí eu lembro daqueles olhos vazios me encarando, daquela voz profunda. Depois daquele dia, comecei a sonhar direto com aquela mulher. Todo santo dia eu acordava de madrugada, sempre na mesma hora, 3 da manhã. E o mais esquisito é que minha casa começou a ficar com um cheiro forte de terra molhada, igualzinho ao que senti naquela noite na encruzilhada. Minha irmã até veio dormir aqui em casa umas noites porque eu não estava aguentando mais ficar sozinho. Ela também começou a sentir umas coisas estranhas, as portas que rangiam sozinhas, passos no corredor de madrugada e aquele mesmo cheiro de terra. O pior é que tinha hora que eu escutava aquela mesma voz me chamando. Parecia que vinha de dentro das paredes, sabe? Era como se aquela coisa tivesse me seguido até em casa. Teve uma noite que foi a pior de todas. Eu estava deitado na minha cama, tentando dormir, quando senti uma coisa gelada tocando meu rosto. Quando abri os olhos, juro por Deus, ela estava lá, parada do lado da minha cama, me olhando com aqueles olhos vazios. Não consegui nem gritar, fiquei paralisado. Minha irmã estava no quarto do lado e disse que me ouviu chorando, mas quando ela chegou no meu quarto, só viu as cortinas balançando, mesmo com todas as janelas fechadas. E aquele cheiro de terra estava tão forte que parecia que tinha alguém cavando um buraco ali mesmo. Nossa Senhora, só de lembrar já me dá um aperto no coração. Sabe o que é mais doido? Quando fui contar para Dona Maria que aquela coisa tinha aparecido na minha casa, ela ficou ainda mais assustada e me deu um terço benzido, falou para eu não tirar do pescoço de jeito nenhum. Me explicou que quando a gente encontra com uma assombração dessas na encruzilhada, ela pode acabar se apegando na gente. Ela me falou que eu precisava procurar um padre ou uma benzedeira forte para me limpar, porque aquela entidade tinha escolhido eu por algum motivo. Na hora lembrei que minha mãe estava doente quando tudo aconteceu. E fiquei pensando se não tinha alguma ligação, porque dizem que os espíritos aparecem mais pra gente quando tem alguém da família precisando de oração. Não aguento mais viver desse jeito, com medo de todo o canto escuro da minha casa, sempre olhando por cima do ombro, esperando ver aquela mulher de novo. Já rezei tanto, já fiz tanta promessa, mas parece que tem alguma coisa que ela quer de mim e eu não sei o que é. Às vezes acordo de madrugada com a sensação de que tem alguém me observando, e aquele cheiro de terra não vai embora nunca. Minha irmã fala que é tudo da minha cabeça, que é só medo. Mas como pode ser coisa da minha cabeça se ela mesma já viu e sentiu tanta coisa aqui em casa? Tem hora que penso até em me mudar, mas será que adianta? Será que essa coisa não vai acabar me seguindo para onde eu for? Para piorar ainda mais a situação, semana passada aconteceu uma coisa que me deixou mais apavorado ainda. Estava voltando do trabalho, já era noitinha, e resolvi passar na igreja para acender uma vela, na esperança de ter um pouco de paz. Quando entrei lá, estava tendo uma missa, e bem na hora que o padre estava rezando, escutei aquela mesma voz atrás de mim, falando de novo: "Eu espero por você." Me virei na mesma hora, tremendo, e não tinha ninguém lá. Mas o mais assustador é que a vela que eu tinha acabado de acender apagou sozinha. E todo mundo que estava perto sentiu aquele mesmo cheiro de terra molhada. Uma senhora até passou mal. Disse que sentiu um peso enorme nas costas, igualzinho ao que eu sinto desde aquela noite na encruzilhada. Para piorar ainda mais a situação, semana passada aconteceu uma coisa que me deixou mais apavorado ainda. Estava voltando do trabalho, já era noitinha,
e resolvi passar na igreja evangélica para orar um pouco, na esperança de ter um pouco de paz. Quando entrei lá, estava tendo um culto, e bem na hora que o pastor estava fazendo a oração, escutei aquela mesma voz atrás de mim, falando de novo: "Eu espero por você." Me virei na mesma hora, tremendo, e não tinha ninguém lá. Mas o mais assustador é que todas as luzes da igreja começaram a piscar, e todo mundo que estava perto sentiu aquele mesmo cheiro de terra molhada. Uma senhora até passou mal. Disse que sentiu um peso enorme nas costas, igualzinho ao que eu sinto desde aquela noite na encruzilhada. Deixa eu contar uma coisa que aconteceu comigo, que até hoje me dá arrepio só de lembrar. Foi algo que mudou minha vida, e depois disso, eu nunca mais duvidei dessas histórias que os antigos contam. Sabe, essas coisas de encruzilhada, de não passar em certo horário, de respeitar os lugares? Pois é, eu aprendi da pior forma que a gente precisa dar ouvidos para os mais velhos. Na noite que isso aconteceu, eu estava voltando de uma festa na casa dos meus amigos da faculdade lá em São João de Meriti. Era umas 11h30 da noite, e eu, toda boba achando que sabia tudo da vida, resolvi cortar caminho por aquela estradinha de terra perto do cemitério. Sabe qual é? Aquela que liga Meriti com Nilópolis, que o povo mais antigo vive falando que é lugar de trabalho. Minha mãe, coitada, já tinha me avisado 1000 vezes para não passar por ali depois que escurece. Mas naquele dia eu estava com pressa para chegar em casa. Estava cansada e pensei: "Ah, que besteira, é só uma estrada." O céu estava todo estrelado, tinha lua cheia, então achei que não ia ter problema nenhum. Aí quando eu estava chegando perto daquela encruzilhada que todo mundo conhece, comecei a sentir um negócio estranho. O ar ficou diferente, sabe? Como se tivesse esfriado de repente, e um silêncio que não é normal, nem passarinho, nem grilo, nem cachorro latindo longe, nada. E olha que sempre tem pelo menos um cachorro latindo por ali. Mas naquela hora, parecia que o mundo todo tinha ficado mudo. Foi aí que eu vi uma coisa que fez meu sangue gelar. Tinha um monte de vela preta acesa no chão, fazendo um círculo com umas pedras em volta. O mais esquisito é que as chamas nem se mexiam, mesmo tendo uma brisa fraca. Na hora, me deu um frio na barriga, porque lembrei de tudo que minha avó falava sobre respeitar esses lugares, principalmente de noite. Do nada, começou um assobio. Mas não era assobio de gente, não. Era um som fininho, diferente de tudo que eu já tinha ouvido na vida. Parecia que vinha de todo lado e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Meu coração começou a bater tão forte que eu conseguia ouvir na minha cabeça. Aí eu pensei: meu Deus do céu, preciso sair daqui agora. Quando comecei a andar mais rápido, senti uma coisa bater nas minhas costas. Primeiro achei que era só impressão, mas aí começou a vir mais e mais. Era que nem pedrada, mas eu não via ninguém por ali. E os assobios só aumentando, cada vez mais perto. Nossa, aí o desespero bateu mesmo. Eu comecei a correr o mais rápido que conseguia, mas parecia que minhas pernas estavam pesadas, que nem chumbo. As pedradas não paravam, e agora tinha uns vultos escuros passando pelos cantos dos meus olhos. Sabe quando você tá com tanto medo que até respirar fica difícil? Era desse jeito. Por sorte, eu lembrei que o João, um amigo meu da igreja, morava ali perto. Na verdade, a casa dele era a única que tinha luz acesa naquela hora. Parecia até que Deus tinha deixado aquilo ali para me ajudar. Eu corri que nem uma doida até lá, quase tropecando nas próprias pernas. O tempo todo eu sentia aquelas coisas me seguindo, os assobios cada vez mais altos, e as pedradas não paravam. Quando cheguei no portão da casa do João, comecei a gritar por socorro, batendo igual uma desesperada. Ele abriu a porta assustado e na hora que entrei na casa dele, caí sentada no chão, tremendo tanto que nem conseguia falar direito. A única coisa que saía da minha boca era: me ajuda, pelo amor de Deus.
O João ficou mais assustado ainda quando viu que minhas costas estavam todas marcadas das pedradas. Por sorte, o João já conhecia essas histórias todas e logo pegou o telefone para ligar para o meu pai vir me buscar. Enquanto a gente esperava, ele acendeu umas velas bentas que a mãe dele tinha em casa e fez um chá de erva cidreira para eu tentar me acalmar. Mas não tinha jeito. Eu tremia igual vara verde. O pior é que mesmo dentro da casa dele, eu ainda conseguia ouvir aqueles assobios lá fora. Mais baixinhos agora, mas ainda estavam lá. De vez em quando dava para ouvir umas risadinhas também, dessas que fazem seu corpo todo arrepiar. A mulher do João, a Márcia, ficou rezando baixinho o tempo todo, jogando água benta nos cantos da casa. Meu pai chegou uns 20 minutos depois, mas para mim pareceu uma eternidade. Quando entrei no carro dele, ainda estava tremendo muito e chorava sem parar. Ele é daqueles bem céticos, sabe? Mas quando viu as marcas das pedradas nas minhas costas e percebeu o estado que eu estava, ficou calado o caminho todo. No dia seguinte, fiquei sabendo que aquela encruzilhada é conhecida por ser ponto de trabalho pesado e que muita gente já passou por coisas parecidas ali. O pessoal mais velho fala que tem coisa que a gente precisa respeitar, principalmente de noite. Depois disso, pode ter certeza que eu nunca mais passei por ali, nem de dia. E quando alguém fala que vai cortar caminho por lá, eu já aviso logo para não arriscar. Já fazem 2 anos que isso aconteceu e até hoje, quando alguém fala dessa encruzilhada, meu corpo todo fica gelado. E não é só isso não. Depois daquele dia, comecei a prestar mais atenção em tudo que minha avó me ensinou. Ela sempre dizia que tem hora certa para cada coisa, que nem todo lugar é para a gente passar qualquer hora, ainda mais sozinho. No começo, antes de acontecer tudo isso comigo, eu achava que era só coisa de gente antiga, sabe? Mas agora eu sei que não é. Tem muita coisa nesse mundo que a gente não entende e nem precisa entender. Só respeitar mesmo.